Tudo certinho, tudo rodando. Estamos ao vivo. Então, bom dia pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma das nossas lives de sábado do Melos Café, trazendo para vocês aí dicas fáceis de vocês aplicarem, para vocês conseguirem fazer cafés incríveis na sua casa, como esses de cafeteria e, claro, sem gastar muito, né? Beleza, hoje estamos aí com mais uma dica, duas dicas na verdade, que são duas maneiras que não são complexas, né, que você pode fazer para melhorar o seu preparo do café. Basicamente, elas vão te permitir chegar ao ápice do sabor, ter o melhor dos cafés que você poderia ter. Então, na verdade, é uma dica, assim, para você que talvez já entende um pouquinho dos fundamentos, já sabe mais ou menos a base de como preparar o café, para você conseguir chegar no próximo nível, conseguir tirar o máximo que você puder tirar de um café. Beleza? Então, a dica de hoje seria interessante você, de repente, já ter visto alguns outros vídeos nesse canal aqui. Então, por exemplo, se você curte fazer café filtrado no coador Melita, procura o vídeo aí no Melos Café coador Melita. Ou, de repente, gosto de prensa francesa, dá uma olhada aqui no vídeo que eu mostro como você preparar ele da maneira correta. Porque essas dicas aqui, elas vão construir basicamente em cima dessa base de preparo de um método, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes de como preparar algum método específico, mas sim explicar como que a gente consegue, então, tirar aquele algo a mais e conseguir obter o máximo de sabor que a gente pode ter, então, com algum método de preparo, com algum café aí. Beleza? Então, basicamente, essas dicas aqui, elas têm a ver com a questão de que o café, basicamente, vamos pensar no café solúvel? O café solúvel, ele dissolve ali na água, beleza? Tu dissolveu e no final tu bebe aquilo lá. Quando tu vai tomar o café solúvel, se tu faz ele ali com água quente, acho que até com água fria, ele acaba que dissolve por completo ali, certo? Né? Se você já usou café solúvel, vai ver que no final não fica nada ali no fundo, não fica nenhum pó, não fica nenhum resíduo. Ele simplesmente dissolve 100%, né? Mas aí no caso, o que nós temos com o café normal é que ele também se dissolve na água. O café em pó, ele tem partes dele que dissolvem na água. Porém, outras partes não. Tanto que no final a gente termina de preparar, a nossa água pegou ali uma cor, uma coisa do café, de partes daquele café que dissolveram, mas ao mesmo tempo tu tem aquela borra de café que sobra. Por quê? Porque ele não dissolve por completo, como um café solúvel, tá? E essa questão de como que a gente vai dissolver esse café é, digamos assim, a chave da questão. Por quê? Para ter um bom sabor do café, eu vou querer dissolver bem o meu café. Vou querer conseguir retirar bem os sabores daquele café. Então, as dicas de hoje têm a ver com isso, tem a ver com como a gente consegue, da melhor maneira, retirar esses sabores, dissolver aí, né? Extrair o nosso café, que é o termo que a gente usa no preparo de café aí, beleza? Então, vamos entender como que a gente consegue extrair ao máximo o nosso café, tá? E basicamente para isso, eu vou até dar como exemplo preparando aí um café no coador Melita, tá? Mas entendam o seguinte, para eu dar essas dicas aqui, seria muito importante que você já tivesse, no mínimo, né, fazendo é uma dica de melhoria do café, mas para tu melhorar, é bom tu pelo menos entender exatamente o que tu está fazendo. Eu digo no sentido, em que sentido? Por exemplo, é bom que você estivesse usando uma balança de cozinha. É bom que, né, se você já viu os outros vídeos do canal, você sabe que eu sempre recomendo você pesar a água e pesar o café que você está usando aí para o preparo, né? Então, isso aqui é muito importante e isso vai te permitir, por exemplo, você saber como tu está preparando o café. Não vai ser tipo assim, hoje eu preparei de um jeito, aí amanhã eu preparei de outro, daí depois de amanhã de outro jeito. Aí, cara, não tem como eu melhorar uma coisa que eu não sei nem como exatamente eu estou fazendo.
Tipo assim, eu estou fazendo um bolo, mas um dia eu faço com 2 xícaras de trigo, no outro dia eu faço com 1,5 xícaras. No outro dia eu boto 2 ovos, no outro dia 5 ovos. Como é que esse bolo vai ficar? Né? Como é que eu vou te dar uma dica? Para tu melhorar, tu bota um pouquinho mais de essência de baunilha. Se o cara varia os outros parâmetros, como é que eu vou dar uma dica de tu melhorar aquilo lá? Tá? Então, basicamente, o que não se mede não se pode melhorar. Tá? Então, a primeira dica seria, meça aqui, né, a tua água e teu café. Então, essa primeira dica que você já viu em outros vídeos, né? Usa uma balança, beleza? Com isso a gente já garante que a gente vai preparar o café sempre da mesma maneira, tá? Mas aí, né, com isso já atendido, né, a gente já usando uma balança, já sabendo como a gente está preparando o café, qual que é o próximo passo? De repente você já tem as manhas de preparar o café no seu método de preparo favorito, mas de repente se tu não souber muito bem se está fazendo da melhor maneira, né, como eu comentei, tem vídeos aí no canal, Melos Café, falando, por exemplo, como fazer café no coador Melita, como fazer café na prensa francesa, como fazer café na cafeteira italiana, tá? Então, a gente tem dicas específicas para cada um desses métodos e aí com isso você garante que você vai estar fazendo o seu café da maneira ideal naquele método lá, tá? Então, beleza. Então, digamos que eu vi lá o vídeo, eu sei que eu tenho que moer o meu café mais ou menos em tal tamanho e eu tenho que jogar água, né, por um tempo X, tá? Então, isso vai me dar uma direção geral. Beleza? Eu tenho já a direção geral, eu tenho, digamos, uma receitinha aqui anotada. Beleza. Então, vamos partir dessa receita e eu vou comentando para vocês como é que a gente vai fazer esse café ficar ainda melhor. Então, beleza. Café no coador Melita. O que eu considero, o que eu sempre recomendo é você utilizar uma proporção de 60 gramas de café para 1 litro de água. Então, se eu vou usar aqui meio litro de água, digamos, então vamos fazer meio litro de água e 30 gramas de café, então. Meio litro, 30 gramas, tá? Cadê meu café? Então, vamos lá. Como sempre, use café em grão e moe ele na hora. Essa dica a questão do café moído na hora faz toda a diferença e a gente precisa, para que essa dica funcione, essas dicas que eu vou passar, é necessário que você tenha um moedor de café aí na sua casa para você conseguir utilizar aqui essas dicas que eu vou passar, tá? Então, tenha o seu moedor, compra o café em grão, que isso é bom por um milhão de aspectos, né? O café vem mais fresco, né? O máximo de sabor, tá? Então, café em grão sempre. Aí eu tenho meu grão, vou moer ele aqui. A gente sempre escalda o filtro. Tá? Beleza, meu café já moído, num tamanho médio para grosso, que é uma recomendação que eu dou para preparo de café no coador Melita, ok? E aí a gente vai e prepara aqui nosso café, tá? Beleza. Então, né, se vocês já acompanharam as outras dicas do canal, vamos deixar ferver a água e contar 30 segundos para que ela não esteja mais a 100 graus para não queimar ou extrair demais aqui o nosso café, tá? Então, beleza. Vamos aqui preparando no café. Então, aqui eu estou basicamente seguindo as dicas normais de como preparar um café nesse método aqui. Aí, as nossas dicas extras,
elas vêm, na verdade, principalmente depois de eu preparar um primeiro café aqui. Eu vou preparar, eu vou provar esse café e aí, com base nisso, eu consigo fazer uma melhoria com base em dois fatores. Então, digamos que eu estou fazendo aqui meu café no coador Melita e o meu tempo de preparo, o tempo que demora para a água escorrer, acaba sendo de 2,5 minutos. Então, a primeira dica seria, fica de olho nesse tempo aqui, porque basicamente o tempo que a água fica em contato com o pó, que a gente chama de tempo de extração, ele influencia diretamente no resultado de sabor que a gente tem aqui. Ele influencia em quais sabores ele consegue capturar aqui do meu pó de café. E se esse tempo ele for menor do que 3 minutos, a gente acaba tendo um sabor muito fraco, ele não extrai sabor o suficiente, tá? Fica com pouco sabor. E o que pode acontecer é até mesmo, às vezes, ele pegar um sabor meio azedo, meio salgado do café. Então, se você sente que o café realmente não está com aquele saborzinho bacana, redondo assim, e você olhar, o meu tempo de extração, o tempo que ele ficou escorrendo foi muito curto, foi menos de 3 minutos, aí você já tem um indicativo, opa, o que você pode melhorar é dar um jeito de ter maior tempo de extração, um tempo mais longo, tá? Então, esse tempo é a primeira dica, você prestar atenção nesse tempo de extração, porque se for muito curto, ele vai dar esse sabor salgado, azedo. E o que, na verdade, a maioria das pessoas comete de erro quando vai preparar é que acaba ficando um tempo de extração muito longo, né? Muita gente erra para o contrário, vai preparar o café, começa a jogar água, vai jogando água, vai jogando água. Quando vai ver, se a pessoa tivesse cronometrado, a pessoa talvez não sabe da importância do tempo de extração, mas se ela fosse cronometrar, ia ver que às vezes o café e a água ficaram em contato por 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos. E aí, talvez quando a gente está assando um bolo e a gente vê o bolo queimado, a gente sabe que a gente passou do ponto. Mas com o café é mais difícil de a gente ver isso, né? É mais difícil de a gente bater o olho e perceber, caramba, eu passei do ponto. Mas é o que acontece, se você deixa um tempo de extração muito longo, é como se você estivesse queimando o seu bolo aqui. Você vai extrair sabores amargos, né? Assim como um bolo quando queima fica amargo também, né? Então, você vai extrair sabores amargos e o resultado final não vai ficar legal. Então, cronometra aí e entenda se você está acertando mais ou menos aí o tempo de extração adequado para o seu preparo, tá? Que no caso aqui de um café no coador Melita ou no método filtrado, seria entre 3 e 4 minutos. Não deve passar muito dos 4 minutos, não deve ficar muito abaixo dos 3, tá? Com isso, você já consegue, né, garantir um café bem mais interessante aí, mais próximo do correto, assim, né? Mas aí vem a nossa segunda dica. Como melhorar isso ainda mais e obter o melhor do melhor sabor mesmo? Aí que entra o seguinte. Aí, assim, provavelmente você não vai conseguir fazer no primeiro preparo, mas ao longo de 2, 3, 4 preparos, você vai conseguir ir afinando, né? Calibrando esse seu café aí. E como a gente faz isso? Então vamos lá. Aqui está finalizando esse meu café, beleza? Deixa eu pensar aqui, deixa eu botar. Tem um pouquinho de água escorrendo ainda, mas já está em 4,5 minutos, então eu vou remover aqui o meu coador, porque eu sei que se eu deixar ele mais tempo escorrendo, as últimas gotinhas elas vão estar muito amargas, extraídas demais. Vai dar aquele queimado, digamos. Então eu não quero esse queimado entrando aqui no meu café. Então tudo bem, aqui a gente já tem uma boa quantidade. A gente dá uma mexida para homogeneizar a bebida, misturar bem, beleza? E aí eu vou experimentar aqui o meu café, beleza?
E aí, como é que a gente faz então para melhorar ainda mais esse café e extrair o máximo dele? Aí é questão de a gente provar o nosso café, né? Saborear ele e sentir. E o que a gente tem que tentar sentir? Lembra que eu falei que se ele está pouco extraído, ele fica azedo, amargo, azedo, salgado ou com pouco sabor? Não deu tempo de pegar sabor suficiente? Beleza, esse é um extremo. Agora, se eu deixo o tempo demais, ele fica muito amargo, ok? Esse é o outro extremo. Se você faz um erro grotesco para um lado, muito amargo, erro grotesco para o outro lado, muito sem sabor, salgado, azedo, tá? Mas entre esses extremos, a gente tem aqui uma região que começa a ficar melhor e o ideal seria o ponto bem no meio aqui, né? Que é o máximo de sabor, né? O maior equilíbrio ali entre os sabores. E aí, para a gente chegar nisso, como é que a gente faz? Então, eu vou aqui preparar um café, vou cuidar com todos os cuidados de preparo, beleza? Então, né, cuidei aqui, usei uma balança, usei o tempo adequado, usei uma moagem que é para estar ok, né? Uma moagem que a princípio ela é recomendada, tá? Aí eu preparo um café, né? Eu anoto certinho o que eu fiz aqui, tudo, né? Beleza. Eu usei moagem na regulagem 18 do meu moedor, beleza. Usei no 18 e fiz meio litro de café, tá? E aí eu vou e provo esse café. Beleza. Ficou bem saboroso. A princípio, ele realmente não está no extremo. Eu não errei grotesco nem para um lado nem para o outro. Não ficou muito amargo, não ficou muito sem sabor. Parece que está bonzinho. Mas eu posso melhorar mais? Possivelmente sim. E como é que eu vou melhorar mais? No próximo preparo, o que eu vou tentar fazer? Eu vou deixar ele um pouco mais fino e aí preparar de novo e ver como é que ele sai. Então, agora eu provei ele aqui, ele está parecendo gostoso, agradável para mim. Se eu fizer esse café moído um pouco mais fino, o que vai acontecer? Café mais fino tem uma área de contato maior, vai passar mais sabor para a minha água, tá? Então, se aqui eu já consegui pegar bastante o sabor, se eu preparar praticamente igual e a única coisa que eu alterar aqui for fazer um pouquinho mais fino o meu café, então na próxima ele sairia um pouco mais extraído, com um pouco mais de sabor retirado do meu pó, tá? Isso é o que iria acontecer, tá? Então, se ele está um pouco mais extraído, ele está melhor? Depende. Aí que é a questão que você tem que provar. Por quê? Esse um pouco mais extraído pode levar ele a ficar amargo, tá? Então, às vezes, tu vai deixando ele um pouco mais extraído, chega um ponto que ele fica desagradável, porque ele está um pouco extraído demais, ele está puxando já para um amargor, tá? Então, eu iria fazer um pouco mais fino, testar, e aí eu vou e provo ele de novo. E aí eu vou provar? Pô, ficou mais gostoso, ele extraiu mais e não está assim com um amargor que me incomoda. Esse sabor está agradável para mim. Legal. No próximo preparo, deixa um pouquinho mais fino de novo. Isso você consegue regular se é um moedor com regulagem ali. Se você tem esse moedor manual, ele também tem os dentinhos que você consegue regular. Regula um mais fininho, tá? E faz um novo preparo depois. E aí, beleza. Você prepara ali. Pô, fiz mais um aqui, todos os parâmetros iguais. E aí, um pouquinho mais fino. Ah, não, agora ficou, né? Provei. Esse preparo ficou meio amargo já, né? Me desagradou. O paladar não me agradou mesmo. Aí o que você faz? Na próxima vez você sabe que tem que deixar um pouquinho mais grosso. Voltar para o passo anterior. Tá? Então, dessa forma, fazendo, né? Mantendo os parâmetros iguais, só variando a moagem e aí prepara de novo, você vai pouco a pouco sabendo qual que é o melhor do melhor dos cafés que você consegue retirar para aquelas condições lá, tá? Então, dessa forma, você consegue chegar no auge do café. Mas, ó, presta bem atenção. Naquelas condições, que são essas minhas condições aqui? Eu fiz meio litro
eu usei 30 gramas de café, né? Usei o coador Melita. Se eu tivesse usado outro método de preparo, seriam outros 500. Mas beleza, estou usando Melita, eu vou fazer 300 gramas de café dessa vez, né? 300 ml de água. Eu posso fazer tudo meio igual? Não. Para uma outra quantidade de água, outra quantidade de café, muda totalmente a história, tá? Então, para cada quantidade de água e café que você for querer fazer, você, né, faz esses testes, né? Prepara um dia assim, deixa um pouco mais fino, prepara de novo, vê como é que está o sabor, o resultado, e com isso você vai cada vez mais melhorando o seu café, até que você chega no máximo de sabor que você consegue retirar daquele café com aquele método e aquela quantidade. E beleza, pode estar parecendo que isso está tudo muito complexo, né? Muito trabalhoso, né? Então, o que eu te recomendo? Começa fazendo o seguinte: qual que é o método que eu mais tomo em casa? Beleza, é o coador Melita. Para quantas pessoas que eu faço? Geralmente faço para 2 pessoas, então eu faço, a maioria das vezes, 400 ml. Beleza? Show! Então, pega aqui, faz a tua receita de 400 ml no coador Melita, e aí depois, no dia seguinte, tenta fazer ela um pouco mais fina, e depois você já vai saber, para esse daqui, para o coador Melita com 400 ml, eu sei que a configuração de moagem que fica melhor é a X. Beleza? E aí vai assim, né? Então, você pode fazer isso, de repente, para 2, 3 métodos de preparo. Beleza, eu faço muito prensa francesa. Show, legal. Essa aqui que cabe 250 gramas, tal, para fazer um pouco mais de uma xícara grande. Tá? Então, vai lá, faça uma moagem. A moagem recomendada para prensa francesa é grossa, beleza? Usa uma moagem grossa. Na próxima vez, você faz com a grossa um pouquinho mais fina e vê se ficou um sabor, não, tá puxado muito pro amargo, não me agradou ou não. Opa, eu senti que ele extraiu um pouco mais do sabor do café, ficou mais interessante. Legal. Então, beleza. Então, você vai fazendo assim, beleza? Então, a recomendação na prensa francesa é grossa. Aí, tu faz uma grossa levemente mais fina. Não, beleza, eu gosto de fazer cafeteira italiana. Beleza? Ela se recomenda fazer com uma moagem fina, né? Uma moagem fininha. Mas tu faz essa moagem fina, prova, vê como é que tá. Na próxima vez deixa um pouquinho mais fina. Não, agora ficou amargo demais. Tá, então tu volta. Faz, né? Vai testando, vai provando. Não, ainda tá muito amargo. Volta mais um pouco. Não, agora eu senti que o sabor ficou bacana. Ficou do jeito que me agrada o paladar. Show! Aí tu já sabe, para a cafeteira italiana, a minha regulagem é 12, digamos assim, tá? Então, dessa maneira, você consegue ir descobrindo para o seu método, para os seus métodos de preparo favoritos de café, qual que é a moagem ideal para o seu preparo, tá? Então, infelizmente, né, eu não vou poder te dar uma resposta única, simples, reta e direta, fácil assim. É na configuração tal. Sempre assim é o melhor de todos. Porque isso vai depender do de vários parâmetros teus, né? Então, tipo assim, qual o café que tu tá usando, qual que é o sabor que te agrada mais, né? Então, com base em todos esses fatores, você vai conseguir fazer aí um preparo, prova, testa, beleza. Testa mais fino, prova, testa mais fino, prova, e aí, pouco a pouco, você vai conseguir ir chegando na melhor condição de preparo que você puder ter para aquele método, para aquele café, e aí, com isso, você vai ter, então, o auge do sabor do seu café. Esse aqui eu diria que eu já acertei bem legal. Mas depois eu vou tentar fazer também um pouco mais fino e ver se melhora. Beleza? E aí, basicamente, considerando que você já sabe fazer o seu café, né, no seu método de escolha aí, ou considerando que você, de repente, já viu o vídeo do Melos Café falando como fazer cafeteira italiana, como fazer prensa francesa, talvez você está se perguntando, cara, mas qual que é a moagem mais adequada para eu fazer aquele método de preparo? Então, com relação à moagem, eu tenho um outro vídeo aí bem interessante
falando então de como fazer esse método de preparo, fazer cada método de preparo, né? Qual que é a moagem ideal para esse método, beleza? Então, se quiser, assiste esse outro vídeo aí para aprender sobre isso. E se gostou, dá um curtir, deixa um comentário aí e a gente se vê na próxima semana. Valeu, bons cafés!